E aí, galera, complementando então o vídeo passado, com outros fatores, né, que possam explicar o padrão de dominação e de controle, né? Eu foquei muito numa questão mais biológica, de que, enfim, existe a questão da força, né? Força física, força muscular. Mas também podem existir outros fatores, né? Na verdade, existem outros fatores que influenciam isso. Questões, por exemplo, sociais, de atribuição de papéis dentro da sociedade. E então existe, digamos assim, uma pressão a partir de que há um estabelecimento de papéis sociais dentro da sociedade que são esperados para uma pessoa de um gênero X ou Y, para que siga determinado caminho. Então, além de, por exemplo, a pessoa ter uma força física maior, e se dentro da sociedade esse tipo de pessoa ela é direcionada para... Já existe uma imaginário social que é esperado que esse tipo de pessoa já exerça mais força física, já tem um certo padrão comportamental, também já existe uma maior possibilidade dessa pessoa seguir esse caminho, né? Da dominação, por exemplo. Ou além disso também, mesmo que a pessoa ela tenha um porte físico mais forte, se para ela foi esperado que tenha um padrão maior de controle, e se essa pessoa for mais reprimida, ela, mesmo tendo um corpo mais forte, ela pode ter uh, um padrão de comportamento, né, dependendo da sua formação, de outros fatores que eu não vou entrar aqui muito em detalhes, ela tem um comportamento mais contido e que lança a mão mais da estratégia ou do modo, vamos dizer assim, de controle do que da dominação, que seria o outro modo de obter um poder ou de ser um meio para exercer a sua vontade de poder, vamos dizer assim. Que vontade de poder é um outro conceito, né? Encaixa muito bem aqui, mas vamos dizer assim, né? E para encerrar isso aqui, me surgiu uma outra ideia para poder ilustrar que, por exemplo, a dominância seria assim: você tem uma pessoa que ela domina um certo território, vamos dizer que ela é proprietária de um certo terreno, e ela tem um poder sobre aquele território, já que ela tem a posse, né, dos meios de controle daquele local. Pode ser uma fazenda, um sítio, enfim, uma casa, enfim. E a pessoa tem um poder, uma propriedade e além disso tem poder de posse sobre aquilo dali. E essa seria, vamos dizer assim, a dominação aplicada a uma questão mais territorial, né? Inclusive a dominação tem esse padrão mais territorialista. E, por outro lado, você teria um padrão de controle, né? Que seria uma pessoa que não tem uma propriedade, não tem uma posse, mas e que ela não vê um meio de obter isso, principalmente a partir da força. Então, já que ela não tem esse meio, como é que ela vai fazer para, digamos assim, atingir seus desejos utilizando aquela posse, mesmo que não seja dela? Então, vamos dizer que essa pessoa se torna amigo desse proprietário e se torna uma pessoa muito agradável para com esse proprietário, e esse proprietário, então, surge nele o desejo de ter essa pessoa em companhia, então chama várias vezes essa pessoa para vir para sua casa, para sua propriedade, e essa pessoa, a partir de então que se forma esse vínculo, né, que o proprietário ele deseja ter, conversar, ser amigo, se aproximar dessa pessoa, então essa pessoa, sendo estabelecido esse vínculo, começa a fazer com que seus desejos em relação a questões de como aquela propriedade, aquele terreno funciona, se adequem ao seu desejo, né? Então, dá uma sugestão: eu gostaria que tivesse uma piscina aqui, gostaria que tal coisa fosse assim ou fosse assado. Começa, não de uma forma em que se dê ordens, mas dando sugestão, e a pessoa fala, sim, para agradar essa pessoa que é amiga dela, né? Dentro da sua propriedade, começa a fazer essas coisas, né? E também pode existir um padrão de que, se o desejo da pessoa não for atendido, ela começa a se afastar e tal, então o proprietário, ele, não, peraí, eu vou fazer isso aqui para você e tal.
E aí, enfim, existem várias possibilidades, né? Então, notem que apesar dessa pessoa que tem um padrão de controle, ela não possuir efetivamente, vamos dizer assim, aquele terreno, né? O terreno não é dela nem nada, nem possui posse daquilo, através desse jogo de controle, de desejo e de amizade, de vínculo que tem entre essas duas pessoas, de forma prática, ela meio que acaba sendo determinando coisas que vão acontecer ali, né? Inclusive a vontade, o desejo da pessoa que é amiga, né? Que seria o proprietário, pode até ser anulado com relação ao desejo do amigo, que não tem propriedade nenhuma, mas que acaba controlando o que acontece ali com base nesse tipo de relação, e não de uma forma autoritária, vamos dizer assim, que seria mais dentro do estilo da dominância. Ah, e aí, concluindo, né, existe o padrão de que através do controle a pessoa deseja obter a dominação, e a pessoa que tem a dominação busca obter o controle através dele. E isso aqui que eu dei o exemplo seria um exemplo do segundo caso aqui que eu falei. Concluindo aqui então, e talvez traga mais atualizações, mais fatores. Até mais.